hoje, o que acontece agora lá no Supremo? O Supremo declara uma norma constitucional inconstitucional. Isso é, do ponto de vista técnico, jurídico, me perdoem, é ridículo. O Supremo, que é o guardião da Constituição, declara a Constituição inconstitucional. É isso que está acontecendo. E quando disseram aqui que o PL não é o meio correto para modificar a Constituição, eu concordo, é uma PEC. E aí estão dizendo que este projeto de lei é inconstitucional. Porém, como é que nós iremos mudar a Constituição se nós concordamos com ela? Eu não posso entrar com uma PEC para manter o texto constitucional, é só para modificar, concorda, presidente Rodrigo? É assim que a gente aprende no curso de Direito. Se não vale o PL, por que que eu tenho que entrar com uma PEC para confirmar o 231 da Constituição como a DCT 167? É ridículo! Eu quero aqui registrar a minha alegria pela votação hoje na CCJ do projeto de lei que fixa o marco temporal para as demarcações das terras indígenas. Esse projeto é importante por dois motivos. Primeiro, porque o Senado ele assume a sua responsabilidade de legislar sobre esse tema tão complexo. Para dar uma segurança jurídica a essa questão, o que é essencialmente fundamental, tanto para deixar pacificados os ânimos, seja do agro, do campo, mas das próprias cidades. Não vejo a aprovação desse projeto de nenhuma maneira como uma afronta ao Supremo Tribunal Federal. O Supremo Tribunal Federal vem decidindo essa questão, mas um caso que tem eficácia meramente no caso concreto. E quando nós observamos os votos dos ministros, embora tenha havido uma maioria de 9-2, há diversos pontos dentro dos votos, mesmo da maioria, que não são absolutamente convergentes. O que se percebe é que os próprios ministros, e é natural num tema tão complexo, têm divergências, têm dúvidas, têm incertezas. Mandam uma mensagem muito positiva ao povo brasileiro, especialmente a quem está no campo produzindo. E eu queria, senhor presidente, nessas palavras finais, deixar uma palavra de gratidão, de agradecimento. Agradecimento de modo muito particular a Vossa Excelência, o presidente do Senado Federal, Rodrigo Pacheco. Esse tema só está sendo votado nesse momento porque Vossa Excelência chamou para si, com muita responsabilidade, sentindo o plenário, chamou para si essa responsabilidade de enfrentar esse tema e levar uma mensagem de paz e de tranquilidade para quem está no campo produzindo. Eu sei das dificuldades regimentais inerentes ao processo, mas sei do esforço que Vossa Excelência fez para que votássemos no dia de hoje essa matéria. Agradeço Vossa Excelência em nome do setor produtivo brasileiro. Esse tema do marco temporal, essa pauta do marco temporal, senador Jaime, não é pauta de governo ou oposição, é uma pauta do Brasil que produz e alimenta o seu próprio povo e aqueles que estão ao redor do mundo. Estou realmente honrado de ter sido designado relator dessa matéria e poder testemunhar o que o Senado está entregando para o Brasil no dia de hoje. O Congresso Nacional, o Senado Federal hoje, em aprovando esse projeto de lei hoje aqui nesta casa, estará dando para este mesmo mundo, para estas mesmas nações, um recado muito ruim, um recado de retrocesso. Esse projeto de lei, para além do vício de inconstitucionalidade gritante que está aqui presente, pelas razões que agora há pouco eu acabei de destacar, não se pode alterar uma Constituição brasileira através de projeto de lei.
como eu disse, nem as pessoas que têm um conhecimento baixo acerca das questões jurídicas brasileiras deixam de compreender que para mudar a Constituição do país, você tem que necessariamente apresentar uma proposta de emenda à Constituição. Nós estamos aqui apresentando um projeto de lei, que é uma questão ordinária, para mudar a Constituição Federal do Brasil, ou seja, isso não vai prosseguir, isso não vai ter segurança. Hoje, quando nós tivemos o resultado do Supremo Tribunal Federal, com um placar de 9-2, atestando a inconstitucionalidade, ela coloca sobre a mesa para a nação brasileira dois elementos que são fundamentais. O primeiro, dar as condições para qualquer órgão, para qualquer instituição que tenha a prerrogativa e as condições de arguir uma ação de inconstitucionalidade no Supremo Tribunal Federal, ele vai recorrer ao Supremo Tribunal Federal buscando a inconstitucionalidade. Se antes o presidente Lula, no seu dever como chefe de Estado, não vetar este projeto de lei, ou seja, um projeto e uma decisão do Supremo Tribunal Federal com repercussão geral, ele vincula o Poder Executivo. Nós temos no processo democrático de direito, gente, um princípio que é elementar. A independência é verdade, mas a harmonia entre os poderes. Esta casa cria leis, esta casa aprova leis, mas o Poder Executivo sanciona a lei. O Poder Executivo sanciona a lei, esta casa cria leis, mas o Supremo Tribunal Federal, a Justiça brasileira, o poder que é fundamental, que é a magistratura do país, o Poder Judiciário, ele tem um papel fundamental, ele é guardião da Constituição. O Congresso Nacional não pode trabalhar à revelia. O Poder Executivo não pode trabalhar à revelia. Nós precisamos entender que aquilo que é a base do processo legislativo, que é a nossa Constituição Federal, ela tem que ser respeitada. E esse projeto de lei, se for aprovado, ele não será respeitado e claramente será derrubado. E aí não será uma intervenção do Supremo Tribunal Federal. Entendemos que a harmonia entre o Executivo, o Legislativo e o Judiciário é fundamental para o bom funcionamento da nossa democracia. Isso demonstra a maturidade política e o compromisso com a estabilidade do país. Assim, a nossa resposta será sempre na mais alta forma de diálogo político, que pode incluir, quando apropriado, a aplicação oportuna de ferramentas constitucionais, como os freios e contrapesos entre os poderes para a manutenção da normalidade institucional do Brasil. Nesse sentido, a definição de critérios contidos no PL 2903 de 23 reflete o claro propósito de encerrar as infindáveis controvérsias sobre a legitimação da posse de áreas indígenas, que tem gerado grande insegurança jurídica e inumeráveis disputas judiciais. A Constituição Federal de 88 conferiu uma série de direitos aos povos indígenas, com destaque para o direito sobre as terras por eles ocupadas. Não fixar critério algum é reconhecer que todo o território brasileiro poderia ser considerado terra indígena, uma vez que eles tradicionalmente o ocupavam. Inclusive, o modelo de demarcação que foi validado pelo Supremo Tribunal Federal em 2009 também é fundamentado nos requisitos de permanência da ocupação e continuidade das áreas. Presidente, isso é um retrocesso a 1500. Isso é um retrocesso à chegada dos europeus e aos primeiros contatos com os povos originários. Possibilita plantar transgênicos em terras indígenas. Proíbe ampliação de terra indígena já demarcada. Presidente, isso é inconstitucionalidade flagrante. A legislação, se triunfasse, seria um retrocesso histórico no que a civilização brasileira, ao longo do tempo, tratou.
ainda bem que não triunfará, porque padecerá sob o veto do presidente da República e, em última análise, padecerá sob novo confronto com a inconstitucionalidade do Supremo Tribunal Federal. E é assim que tem que ser, porque é a Suprema Corte que deve ser o intérprete da Constituição. Isto é assim em nossa democracia e nas outras. E todas as tentativas de usurpar a democracia, como invadir a Suprema Corte, já foram superadas.